Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no Evangelho de João. A ideia é desvendar o argumento central dele, sabe? A gente vai seguir a linha de raciocínio do teólogo Hernandes Dias Lopes para entender não só o que João escreveu, mas por que ele escreveu. Vamos do contexto da época até a grande conclusão teológica. É uma jornada, entanto. Então, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. A gente começa entendendo a missão do Evangelho, depois define quem é o Verbo, fala sobre a criação, as reações das pessoas a Jesus, as provas que João apresenta, e por fim, como tudo isso se conecta com a ideia de refletir a luz. Um passo de cada vez, construindo o argumento. Beleza, vamos começar pelo começo. Para entender de verdade o Evangelho de João, a gente precisa primeiro voltar no tempo. Imagina só, final do primeiro século. Não era um tempo tranquilo, não. Havia uma verdadeira batalha de ideias acontecendo e João escreveu bem no meio desse furacão. E aí vem a primeira grande pergunta, né? Por que esperar tanto, mais de 20 anos depois dos outros evangelhos? Por quê? E a análise do Hernandes Dias Lopes aponta que isso não foi por acaso, de jeito nenhum. Tinha um motivo muito específico: combater uma heresia, uma ideia perigosa que estava se espalhando e que atacava o coração da fé, a própria natureza de Jesus. O nome dessa heresia era gnosticismo. A base do pensamento deles era o que a gente chama de dualismo. A ideia era bem simples. Tudo que é espiritual ou invisível é bom, e tudo que é material, físico, é mal. Parece uma divisão simples, né? Só que quando você aplica essa lógica a Jesus, aí o problema fica gigantesco. Olha só o dilema que isso criava. Pensa bem, se a matéria é má por natureza, como é que um ser divino, perfeito, puro, poderia ter um corpo? Um corpo de carne e osso. Para eles era impossível. Essa crença levou os gnósticos a uma única conclusão possível. Jesus não podia ser de jeito nenhum 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Era uma coisa ou outra. E é nesse cenário, para responder a essa ideia, que a gente chega no coração do argumento de João. Ele não perde tempo. Logo na primeira frase do Evangelho, ele já parte para cima desse desafio gnóstico com uma força impressionante. Essa frase aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A análise do Hernandes Dias Lopes é que João, basicamente, prova todo o seu ponto aqui, nessa primeira frase. A chave está no verbo era. Ele não diz passou a existir ou foi criado, ele diz era. Isso quer dizer que quando o princípio começou, o verbo já estava lá. Ele é pré-existente. E o ponto crucial é esse. Se o verbo existe antes do início do tempo, isso significa que ele não tem começo, ou seja, ele é eterno. E a eternidade é um atributo que pertence a quem? Somente a Deus. A lógica é direta. Se o verbo é eterno, o verbo é Deus. Simples assim. Essa conclusão nos leva direto para um beco sem saída lógico que ficou famoso com pensadores como C.S. Lewis, o trilema. A ideia é que, diante do que Jesus afirmou sobre si mesmo, não dá para ficar em cima do muro. Ou ele estava mentindo e sabia disso, sendo um mentiroso, ou ele realmente acreditava ser Deus, mas não era, o que faria dele um lunático, ou ele era exatamente quem dizia ser, o Senhor. Mas o argumento de João não para por aí. Ele vai ainda mais fundo. Agora a gente vai ver o segundo pilar dessa construção. A afirmação de que o Verbo não é apenas eterno. Ele é, também, o agente que criou absolutamente tudo o que existe. Olha a força desse versículo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. De acordo com a análise, essa frase, sozinha, é uma resposta direta a várias ideias sobre a origem do universo, tanto daquela época quanto de hoje em dia. Pensa só, a ideia dos filósofos gregos de que a matéria é eterna, a ideia de que o mundo surgiu do nada, por geração espontânea, ou até mesmo visões modernas como a teoria do Big Bang ou da evolução, quando interpretadas como processos sem um criador. O argumento aqui é que a ordem, a precisão e a harmonia do universo não podem ser fruto do acaso. Elas apontam para uma palavra intencional, pro verbo. E para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, olha esse número. Mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Esse é o tamanho do universo que a gente conhece. A análise nos lembra que o Verbo, aquele que se tornou carne e habitou entre nós, é o criador de tudo isso. É algo que mal cabe na nossa imaginação. E se o tamanho do universo já é impressionante, olha isso.
O número de estrelas no céu é maior do que o de todos os grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. É um número inimaginável. Mas o ponto que a análise destaca é ainda mais pessoal. O texto bíblico não diz só que ele criou todas elas, diz que ele chama cada uma pelo nome. A imensidão e a intimidade, lado a lado. Ok? Então João estabeleceu quem é o Verbo: eterno, divino, criador de tudo. A partir daí, o foco do argumento muda. Ele passa da identidade de Jesus para a nossa reação a ele. O Evangelho, a partir desse ponto, nos coloca diante de uma escolha que não dá para evitar. A narrativa de João mostra que, diante da luz que é Jesus, existem basicamente 3 reações possíveis. A primeira é dar testemunho, ou seja, apontar para a luz, como João Batista fez. A segunda é a rejeição, simplesmente se recusar a ver a luz. E a terceira é a aceitação, que é receber a luz. Não tem meio termo, ou se aponta, ou se rejeita, ou se aceita. E para deixar seu argumento ainda mais sólido, João usa uma estrutura muito interessante. Ele organiza boa parte do seu evangelho em torno de um número, o 7. Na cultura judaica, o 7 é o número da perfeição, da completude, e João vai usar esse padrão de forma genial. Primeiro, ele seleciona 7 milagres específicos: transformar água em vinho, curar o filho de um oficial, curar um paralítico, multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas, curar um cego de nascença e, o clímax, ressuscitar Lázaro. A tese é clara: ao mostrar Jesus realizando essas obras, João está provando que ele tem o poder de Deus, que ele faz o que só Deus pode fazer. E ele faz a mesma coisa com 7 declarações de Jesus, as famosas frases "Eu sou". Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta e assim por diante. Esse "eu sou" não é por acaso. É uma referência direta ao nome que Deus revela a Moisés no Antigo Testamento. Então, quando Jesus usa essa expressão, ele está reivindicando para si os próprios atributos e o nome de Deus. Depois de toda essa construção, os milagres, as declarações, tudo isso leva a uma metáfora final. Uma imagem muito poderosa que amarra tudo e esclarece qual é a relação entre Jesus e aqueles que o seguem. Aí surge uma questão interessante. Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo." Mas em outro momento, ele diz aos seus seguidores que eles são a luz do mundo. E aí, é uma contradição? A análise mostra que não, e a explicação vem de uma analogia astronômica bem simples, mas muito profunda. A analogia é a do Sol e da Lua. Jesus é como o Sol. Ele tem luz própria, ele é a fonte de toda a luz. A Igreja, por outro lado, é como a Lua. A Lua não tem luz própria nenhuma. Ela só brilha porque reflete a luz do Sol. E essa é a imagem final. Os seguidores de Cristo não produzem sua própria luz. Eles apenas brilham ao refletir a luz da verdadeira fonte, o sol da justiça. E assim, todo esse argumento teológico, que começou lá no combate ao gnosticismo, termina com essa pergunta sobre propósito e identidade. O que significa refletir uma luz que não é nossa? No fim das contas, a questão que fica para a reflexão de cada um é: qual é a fonte da luz que estamos refletindo em nossa vida?